Essa é uma aula do canal LCM Aquino. Inscreva-se! Olá pessoal, eu sou o professor Aquino e nesta aula do curso de exercícios de cálculo nós vamos trabalhar com limites que têm módulo na sua expressão. Também vamos trabalhar com os limites laterais. Os exercícios que nós vamos fazer da videoaula são do livro do James Stewart, tá? Volume 1, quinta edição, a página 112, exercícios 39, 40, 41 e 42, e na página 113 o exercício é o 47, tá bom? Mas antes de ir para os exercícios, alguns recados. Você já está inscrito no canal? Ainda não? Está esperando o quê? Clica lá no botãozinho para inscrever-se. Clica também no sininho para poder receber as notificações. Se você já está inscrito no canal, ótimo, bem-vindo à comunidade. Bom, outro recado também, que tal você ajudar quem lhe ajuda? Acesse www.lcmaquino.org/ajude e faça sua doação. Qualquer valor será bem-vindo, tá bom? Vamos lá para os exercícios. Vejamos então aqui este exercício. Temos o limite, quando x vai para menos 4, do módulo de x mais 4. Bom, mas como é que é módulo? Módulo, por definição, é o seguinte. O módulo de um número real A vai ser aquele número real, se ele for maior ou igual que zero, ou menos aquele número real, se ele for menor do que zero. Como é que funciona isso aqui? É simples assim, olha só. Vamos fazer umas continhas aqui para você ver. Bom, se nós temos, vamos lá, olha só. Por exemplo, 2, tá? Módulo. Quanto é que vai dar isso? 2 é um número positivo, então vai ser simplesmente como resultado ele mesmo. Agora, se nós temos menos 2, né? Qual vai ser o resultado? Bom, menos 2 é um número negativo, o módulo dele vai ser menos o valor dele. Então, menos 2, que dá 2. Então, no resumo, o módulo de número real é simplesmente aquele número real, só que tomando apenas ele positivo, tá? E aí, qual é a interpretação geométrica disso? Bom, se você pega aqui a reta real, né? É a reta onde aqui o 0 vai indicar a origem, né? O menos 2 e o 2 estaria marcado para cá e o menos 2 estaria marcado para cá. O que é módulo de 2? É simplesmente o seguinte, qual é a distância do número 2 até o 0? Essa distância é o módulo de 2. Qual é a distância do número 0 até menos 2? Essa distância é o módulo de menos 2. Então, basicamente, módulo do número real é a distância dele até o número 0. Daí essa ideia, né, que nosso módulo ele vai dar como resultado sempre um número positivo, né? Porque distância é um número positivo, tá? Então, vamos lá agora para o exercício. Bom, veja aqui. Nós temos então aqui, olha só, vamos pegar aqui o módulo de x mais 4, quando x vai para menos 4, né? Vamos lá. Se a gente aproxima x por menos 4, a gente não vai ter determinação nenhuma aqui nesse limite. Então, vamos fazer direto. Esse módulo de menos 4 mais 4, menos 4 mais 4 é 0, então vai dar módulo de 0. E olha só, quando o número é 0, né? Ó, maior ou igual a 0, repete ele. Então, se é módulo de 0 é 0. E lembrando da interpretação geométrica, né? A distância do 0 até o 0 é 0, né? 0 unidades, né? Então, o módulo de 0 é 0. Vamos agora para o outro limite aqui, né? Limite quando x vai para menos 4 pela esquerda do módulo de x mais 4 sobre x mais 4. Esse menos aqui, ó, em cima do 4, é importante isso aqui. Ele quer dizer o seguinte, que x é aproxima de menos 4 pela esquerda. Então, não confundir o menos, que é do número, com esse menos aqui em cima, tá? Mas como assim esse negócio de ir para a esquerda, né? O que acontece é o seguinte, se você tomar, por exemplo, ó, vamos fazer aqui para você poder entender. Se você tomar, vamos de novo aqui pensando na reta real, né? Aqui está a reta real, tá? E aí, o nosso menos 4 estaria aqui, por exemplo, né? O que significa você pegar a esquerda de menos 4? Significa você pegar um valor ó, que está à esquerda do número menos 4 na reta real. Um número que está à esquerda de menos 4 é um número que é menor do que menos 4. Por exemplo, menos 4,1. Esse número ele é menor do que menos 4, né? Você podia pegar outro, sei lá, menos 4,01, né? Todos esses números que você pegar à esquerda de menos 4 estão menores do que menos 4. E quando ele fala x se aproximar de menos 4 pela esquerda, ele está falando justamente isso, que você quer pegar números menores do que menos 4, se aproximando aqui, então, pela esquerda. Bom, considerando isso, vamos voltar lá para calcular o limite, como é que vai ficar? Olha só. Bom, o limite disso aqui vai ter determinação agora, né? Ó, veja bem, se você aproximar o x por menos 4, né? Vamos fazer aqui a continha. Daí é menos 4 mais 4 em módulo sobre menos 4 mais 4, né? Aí daria módulo de 0 sobre 0, e isso aqui é 0 sobre 0. Então, sim, nós temos a determinação. Qual vai ser o trabalho aqui de simplificação? Bom, vamos analisar o seguinte. Aquele valor dentro do módulo vai dar positivo ou negativo? Porque isso vai influir no resultado, né? Então, olha só, vamos fazer aqui, só testando, né? Menos 4 pela esquerda. Se eu colocar, por exemplo, sei lá, vamos botar menos 4,1, né? Menos 4,1 é um número que está para a esquerda de menos 4, né?
Se eu colocar x como esse menos 4,1, veja o que vai acontecer aqui, ó, apareceria módulo de menos 4,1 mais o 4. E aqui dentro daí, então, menos 0,1, né? E o módulo de menos 0,1 seria 0,1, né? Lembra que se é negativo, você troca o sinal. Então, olha só, o importante é, valores menores do que menos 4, o valor aqui dentro que vai aparecer será negativo. Analise outros valores aí, você vai perceber isso. Então, como a gente sabe disso, isso significa o seguinte, que o limite, quando x, né, vai para menos 4 pela esquerda dessa expressão aqui, vai ser o seguinte, o módulo vai dar menos do que estiver lá dentro. O que está lá dentro é x mais 4, tá? Dividido por x mais 4, né? Que é o que eu já tinha no denominador. Então, o numerador vou ter que substituir por menos o x mais 4. Por que ficou esse menos? De novo, como o x está se aproximando de menos 4 pela esquerda, dentro desse módulo aqui vai aparecer um número negativo, e aí o módulo disso vai ser menos aquele número. Então, por isso que ficou assim, ó. Fazendo aqui a analogia, né? É como se o x mais 4 tudo aqui fosse o nosso a. Aí esse número todo vai ser negativo quando se aproximar de menos 4 pela esquerda, então vai ficar menos valor de a. Portanto, menos valor de a, que é, no caso aqui, x menos 4. Bom, mas então... não precisa nem fazer aqui, né? Quanto é que vai dar aqui agora? Olha só. Dividindo este termo por este termo, né? Vai ficar simplesmente o seguinte. Menos 1 aqui em cima e aqui 1. Então, nós vamos ter... Eu fiz aqui uma borrada, né? Limite quando x vai para menos 4 pela esquerda. O resultado que deu aqui dentro foi menos 1. Bom, e qual é o limite de uma constante, né? O limite de uma constante é a própria constante, né? Você vê que não tem mais a variável x aqui. Então vai ficar simplesmente menos 1. O resultado deste limite, então, é menos 1. Então, você está acompanhando direitinho os exercícios? Entendeu essa questão de módulo, de limites laterais? Ficou com alguma dúvida? Deixe na seção de comentários. Sobre módulos, é interessante você fazer uma revisão da matemática básica lá do ensino médio. Isso vai lhe ajudar muito para poder entender melhor essa questão, tá bom? Vejamos agora esse exercício. Nós vamos ter o limite, quando x vai para 2, do módulo de x menos 2 sobre x menos 2. Temos indeterminação? Sim, né? Se a gente fizer as continhas aqui, ó, fazer aqui no canto. Nós vamos ter 2 menos 2, módulo sobre 2 menos 2. Isso aqui vai dar módulo de 0 sobre 0. E aí, isso vai dar 0 sobre 0, que é, sim, uma indeterminação. Bom, como é que nós vamos trabalhar? De novo, nós vamos ter que analisar o seguinte. Esse número dentro do módulo, né? Está positivo ou está negativo? Só que aqui tem um detalhe, olha só. Se x se aproximar de 2 para valores maiores do que 2, por exemplo, 2,1, ou seja, pela direita, né? Isso aqui vai dar um número positivo, porque, por exemplo, 2,1 menos 2 dá 0,1, que é positivo. Agora, imagina que x se aproxima de 2 pela esquerda, como, por exemplo, 1,9. 1,9 menos o 2 daria menos 0,1, ou seja, que é um número negativo. Então, quando o x se aproxima pela direita ou pela esquerda, está dando valores diferentes aqui. Às vezes dá negativo, às vezes dá positivo, né? Quando é para um lado ou para o outro. Então, isso aqui, na verdade, vai ter que separar em dois limites. Nós vamos fazer o limite quando o x vai para 2 pela esquerda, né? Aí, como, por exemplo, a gente acabou de falar, né? Pela esquerda, com 1,9, por exemplo. 1,9 menos 2 daria menos 0,1. Então, veja, pela esquerda, esse aqui dá um número negativo, né? Como isso é pela esquerda, esse número aqui dá negativo, o módulo de x menos 2 vai ser menos o valor de x menos 2, porque a gente tem que lembrar lá da definição, né? Quando o que dá dentro do módulo é um número negativo, o resultado dele vai ser menos o valor que está lá dentro. Então, por isso que ficou esse menos aqui na frente. Sobre x menos 2. E aí agora a gente vai poder simplificar, né? Vai ficar limite quando x vai para menos 2, ou desculpa, né? Para 2 pela esquerda. Aqui vai dar menos 1. E o limite de uma constante é a própria constante. Então, pela esquerda está dando isso. E agora a gente tem que analisar o seguinte. Pela direita, né? Ou seja, para valores maiores do que 2. Bom, como por exemplo, 2,1. 2,1 menos 2 dá 0,1. Ou seja, dá positivo, né? Então, substitua outro número aqui maior que 2. Você vai ver que essa conta aqui dentro dá positiva. Então, o limite aqui vai ser diferente. Vai ser limite quando x vai para 2 pela direita de... O valor vai ficar positivo, portanto, o resultado do módulo vai ser ele mesmo. Então, vai dar x menos 2 sobre x menos 2, né, que já estava lá no denominador, e o numerador vai dar x menos 2. Né? Ó, lembra lá da definição. Ó. Quando o número dentro do módulo é positivo, só reparte ele e é o resultado do módulo. Bom, então isso aqui vai ser limite, quando x vai para 2 pela direita, de 1. O limite de uma constante é a própria constante. Então, o limite, nesse caso aqui para a direita, é 1. Então, veja que só que aconteceu. Pela esquerda, o limite deu menos 1. Já pela direita, o limite deu 1. Quando esse tipo de coisa acontece, nós vamos dizer o seguinte, que o limite geral, ou seja, o limite que está aqui, ó, que não está especificando se é pela esquerda ou pela direita, esse limite não existe, ou seja, não tem um valor como resultado para esse limite. Tá? Então, ele ó, não existe. Também dá para simbolizar esse não existe, né?
O símbolo matemático para significar não existe é um símbolo assim, ó, é um E, ao contrário assim, tá? Cortado. Então, esse limite aqui, ó, não existe, tá bom? A resposta é essa. Vamos ver aqui agora um outro limite, tá? Limite quando x vai para 1,5 de 2x² menos 3x sobre o módulo de 2x menos 3. Temos indeterminação? Bom, temos sim, tá? Vou fazer aqui o rascunho aqui, tá? A continha. Então veja só, olha só. Onde é que tem um espaço? Aqui tem um espaçozinho. Vamos lá, olha. 2, tá? Vamos aproximar x por 1,5, né? Vai dar 2 que multiplica 1,5 ao quadrado, menos 3 que multiplica 1,5, tá? Em cima, né? E embaixo vai dar 2 que multiplica 1,5 menos 3, tá? Isso aqui em módulo. Quanto é que vai dar aqui em cima? Bom, 1,5 ao quadrado vai dar 2,25. 2,25 vezes 2 vai dar 4,5. Então vai dar 4,5. 3 vezes 1,5 vai dar 4,5 também. E tinha menos, então menos 4,5. Sobre. Aqui vai dar 2 vezes 1,5 dá 3, vai ficar módulo de 3 menos 3. Vai dar então 0 sobre módulo de 0, que é 0 sobre 0. Então nós temos uma indeterminação. Essas continhas aqui com decimal, se você não estiver bem treinado, você pausa a videoaula, faz ela direitinho, né? Revisa também lá na educação básica como é que faz essas contas com decimal, tá bom? Bom, então temos indeterminação aqui. Como é que a gente vai trabalhar? De novo, a gente vai ter que analisar esse limite, nesse caso porque tem esse módulo aqui, nas duas situações. O que acontece quando o x vai para 1,5 pela esquerda e quando vai pela direita, né? Por quê? Porque quando vai para um lado ou para o outro, esse número pode ser positivo ou negativo, e aí para cada situação dessa nós vamos ter um resultado diferente, né? Para o módulo, né? Digamos assim. Então vamos lá, vamos fazer limite quando x vai para 1,5, vamos fazer primeiro, sei lá, para a esquerda. Então em cima não fiz nada, vou repetir, 2x² menos 3x. E pela direita, pela esquerda? Bom, se você colocar valores menores do que 1,5 aqui, por exemplo, 1,4. 1,4 aqui já daria 2,8. 2,8 menos 3 vai dar o quê? Vai dar menos 0,2. Ou seja, se você escolher valores próximos de 1,5, mas menores do que ele, você vai ver que esse número aqui dá negativo. Como o resultado vai dar negativo, significa que o módulo dele vai ser menos o valor que estiver lá dentro. Então é menos 2x menos 3, tá bom? Aí aqui agora, como é que a gente vai resolver? Vai ser limite, quando o x vai para 1,5 pela esquerda, bom, aqui a gente pode botar x em evidência, né? Dar x em evidência, vai ficar 2x menos 3. Por quê? Porque 2x² dividido por x é 2x. E menos 3x dividido por x dá menos 3. Embaixo tinha menos, que multiplica 2x menos 3. Vou poder simplificar essas duas coisas, né? Lembra que tinha esse menos antes aqui, esse menos no denominador. Então vai ficar limite quando o x vai para 1,5 pela esquerda de menos o valor de x. E aí agora o que acontece? Olha só. 1,5 pela esquerda, menos x, aqui não tem mais determinação. Quando eu aproximar x por 1,5 vai dar menos 1,5. Então o resultado dessa conta aqui é menos 1,5. Fazendo aqui agora essa mesma expressão, só que para 1,5 para a direita, né? Vamos pegar aqui um papel aqui, tá? Que aqui não vai dar. E aí o que acontece? Vamos lá. Vamos pegar o papel. Aí, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu fazer aqui. Então nós queremos analisar quando o x vai para a direita, né? Então vai ficar limite quando o x vai para 1,5 pela direita. Do que, né? Temos então, se x for para a direita de 1,5, é para valores maiores do que 1,5. Por exemplo, 1,6. Bota aqui 1,6 no lugar de x, né? Aproximando. 2 vezes 1,6 vai dar, por exemplo, 3,2. E 3,2 menos 3 é 0,2. Então, quando você vai para valores maiores do que 1,5, essa conta aqui dentro vai dar positiva. Portanto, o módulo dele vai ser o quê? Lá pela nossa definição, o módulo dele vai ser simplesmente repetir o que está lá dentro, né? Então, vamos lá, ó. Isso vai ficar 2x², eu não fiz nada, menos 3x, dividido por 2x menos 3, eu só repito. E aqui agora o procedimento vai ser muito parecido com o anterior, né? Vou para 1,5 pela direita, né? Em cima eu vou botar x em evidência, vai ficar 2x menos 3, embaixo eu já tinha 2x menos 3, simplifico, né? Vai ficar limite, quando o x vai para a direita de 1,5 de x, e o resultado disso aqui é simplesmente 1,5, né? Então, de novo, o que aconteceu? O limite pela esquerda e pela direita foram diferentes. Portanto, o limite, que era o limite original, que é o seguinte, limite quando x vai para 1,5 de 2x² menos 3x sobre módulo de 2x menos 3, esse limite aqui, ó, ele não existe, não tem resultado para esse limite. Por quê? Porque os limites laterais, né, o limite pela esquerda e pela direita foram diferentes.
tá bom? Então, é simples assim, toda vez que no limite, pela esquerda e pela direita, os valores derem diferentes, o limite geral, aquele limite onde a pessoa não bota se é para a esquerda ou para a direita, a gente vai dizer que ele não existe, tá bom? Vamos agora fazer esse exercício aqui, tá? Tá aqui o enunciado do exercício. Bom, nós temos, seja f de x igual a x² menos 1 sobre módulo de x menos 1. Encontre o quesito A, né? Quesito I, limite quando x vai para 1 pela direita de f de x. Quesito 2i, limite quando x vai para 1 pela esquerda de f de x. O B existe esse limite, né? Limite quando x vai para 1 de f de x. E o quesito C é esboce o gráfico de f. Então vamos lá. No quesito A, item I, né? Bom, nós vamos ter o seguinte. Para x, né? Vamos botar aqui, ó, o A, quesito I, né? X, limite, tá? Quando x vai para 1 pela direita. Bom, o que vai dar aqui? Vamos lá. Se é pela direita, significa para valores maiores do que 1. Já viu isso? Aproximando valores maiores do que 1 aqui na expressão da função, o que nós vamos ter? Por exemplo, 1,1. 1,1 menos 1 vai dar 0,1. Ou seja, dá um número positivo, né? Então escolha números próximos de 1, bem próximos de 1, só que maiores do que 1. Veja que essa conta aqui vai dar positiva. Portanto, o módulo daquilo ali, já que é positivo, né, que vai estar lá dentro, é simplesmente repetir o que está lá dentro, né? Essa regra aqui, ó, o módulo de A vai ser o próprio A, se aquele número A for positivo, né? Então, nós vamos ficar o seguinte, o limite quando x vai para 1 pela direita dessa f de x vai ser simplesmente x² menos 1 sobre x menos 1, tá? E aí agora resolver isso aqui, não é nada demais, né? A gente vai usar um próprio notável, que já está acostumado aqui, né? Vai ser limite quando x vai para 1 pela direita de... Isso aqui vai ser, lembrando que 1 é como se fosse 1 ao quadrado, né? Vai dar no mesmo 1 e 1 ao quadrado aqui, né? Então, nós vamos ficar com x menos 1, x mais 1. A gente vai usar aquele próprio notável, que é o quadrado da diferença, né? Dividido por x menos 1, tá? Simplifico x menos 1 com x menos 1, porque eu estou no limite aqui. Vai aparecer limite quando x vai para 1 pela direita de x mais 1. Isso aqui não tem mais indeterminação. Quando aproximo x por 1, vai dar 1 mais 1, que é 2. Então, esse limite aqui, pela direita, dá 2. Agora, ele pede para fazer, no quesito 2i, né, o limite pela esquerda, tá? Eu vou fazer aqui, e aí eu vou aproveitar o que a gente já fez desse, né? E aí eu acho que vou tentar resumir mais, tá? Então vamos lá, o quesito A, 2i. Ele quer o limite quando x vai para a esquerda de 1. Bom, para a esquerda de 1 é para valores menores do que 1. Por exemplo, 0,9. 0,9 menos 1 vai dar o quê? Menos 0,1. Então, quando você colocar valores menores do que 1 aqui para aproximar x, a conta aqui dentro vai dar negativa. Portanto, o módulo vai ser o quê? Menos o que vai lá dentro. E aí, lembrando lá da definição, né? De novo, ó, quando o número real que está dentro do módulo ele for negativo, o resultado vai simplesmente trocar o sinal dele, né? Botar menos nele. Então, portanto, aquilo ali, ó, essa função, no limite quando x vai para 1 para a esquerda, vai ser x² menos 1 dividido por menos o valor de x menos 1, tá? Não confundir esse menos aqui da esquerda com esse menos aqui da expressão. Bom, como é que vai ficar isso então? Ora só, vamos fazer de novo para o notável, dá limite quando x vai para 1 pela esquerda de, né, x menos 1, que multiplica x mais 1, tá? E aqui embaixo tem menos x menos 1. A simplificação aqui que você tem que prestar atenção, que olha só o que vai acontecer, né? X menos 1 com x menos 1 simplificado, ainda vai sobrar o menos 1 aqui que está multiplicando. Então, no final vai dar limite, quando x vai para 1 pela esquerda de x mais 1 dividido por menos 1 vai dar menos x mais 1. Ó, ele vai parar aqui, ó, faz o jogo de sinal. E aqui agora a gente vai aproximar x por 1, vai aparecer o quê? 1 mais 1, tinha um menos antes, então no final das contas vai dar menos 2, tá? Então o resultado desse limite aqui, quando x vai para 1 pela esquerda, é menos 2. Fazendo agora o quesito B, ó, que é justamente a próxima pergunta, ele fala o seguinte, ó, existe limite quando x vai para 1 de f de x? Toda vez que ele perguntar para você se existe um determinado limite, ele está perguntando o seguinte, o limite lateral pela direita é igual ao limite lateral pela esquerda? Se a resposta for sim, que o limite lateral pela direita é igual ao limite lateral pela esquerda, então você vai dizer que existe um limite. Se a resposta for não, você vai dizer que não existe um limite. É o caso aqui. O limite quando x foi para 1 pela direita foi diferente do limite quando x foi para 1 pela esquerda. Portanto, a resposta aqui é não existe esse limite. Vou botar aqui, ó, a letra B, a resposta vai ser limite quando x vai para 1 de f de x, eu posso representar assim, né? Não existe, né? Ou poderia escrever, não existe, tá? Então, lembrando que o símbolo não existe, esse virado para o lado contrário, né? E o cortado aqui. Bom, agora a letra C, né? Esboce o gráfico. Aí, veja bem, para esboçar o gráfico dessa função, a gente vai precisar justamente do que a gente analisou aqui, ó.
olha só o que aconteceu, né? Quando x se aproximou de 1 pela direita, veja que a expressão da função ela foi simplificada e acabou transformando em x mais 1. Já quando o x se aproxima de 1 pela esquerda, aquela expressão ela foi da função ela foi simplificada e foi igual, na verdade, aqui ó, no limite a menos o x mais 1. Isso eu quero dizer o seguinte, que se eu tenho x ao quadrado menos 1 sobre o módulo de x menos 1, né, isso aqui vai ser igual a... Quando o x se aproximar de 1, quando o x, né, for próximo de 1 pela direita, ou seja, para valores, se eu colocar maiores do que x, tá? Essa expressão aqui, ela vai ser o quê? Ela vai ser x mais 1. Então, vai ser x mais 1 quando x for maior do que 1. Já quando o x se aproximar de 1 pela esquerda, né? A gente viu que aquela expressão lá dentro do limite vai ser menos o x mais 1. Então, vai ser menos o x mais 1, tá? Quando o x for menor do que 1. Então, é isso aqui que eu vou considerar para fazer o gráfico, tá? Vamos lá, ó. Vamos fazer aqui um sistema de eixos, né? Não vai ficar muito bonitinho não, né? Mas porque não tem uma reguinha aqui direitinho e tal. Mas enfim, vamos lá. Olha só, tá aqui o sistema de eixos, né? A nossa referência está sendo o 1, né? Então aqui, ó, aqui vamos botar aqui o número 1. Vamos lá. X for maior do que 1, o gráfico vai ser dessa função, dessa expressão aqui. Essa expressão aqui vai ser um polinômio de primeiro grau e o gráfico de um polinômio de primeiro grau é uma reta, né? Então veja, ó. Vamos pensar 1. 1 mais 1 dá 2, né? Então vou botar aqui, ó, 2. Então vou botar aqui, ó, e vamos botar uma bolinha aberta, né? Porque é maior do que 2. Vai ser uma reta, tá? Então se eu quisesse ainda continuar aqui, ó, se fosse 2, né? 2 mais 1 dá 3. Se fosse 3, 3 mais 1 dá 4. Então essa reta, ó, ela vai para cá, certo? Eu posso até colocar um valor aqui, né? Só para a gente fazer, ó, 2. 2 mais 1, 3. Então, ó, vamos fazer aqui para ficar, né, um gráficozinho. Então tá para cá a reta. Ok. E se for menor do que 1, então para cá vai ser menos esse valor. Então, ó, se a gente pensar aqui é nosso menos 2, né? Vamos botar mais um valor aqui, ó, menos 3, tá? Então, quando foi 1, ou melhor, desculpa, quando for o valor de 1 para a esquerda, como por exemplo, se a gente fizesse conta aqui, daria menos 2, né? Então, ó, vamos botar aqui, tal, bolinha aberta de novo. Se fosse 2, né? 2 daria, desculpa, né? Se fosse 2 não, né? Se fosse aqui, ó, 0, né? 0 daria 1, né? Com esse sinal menos 1. Então aqui vai passar, se for esse valor para 0, né? Se for para o valor, se fosse 1, né, pela esquerda, né, daí o menos 2. Então veja o que acontece aqui, ó, é que a reta, quando for para antes de 1, né, para valores menores que 1, ela vai estar aqui decrescendo, né? Então veja, coloquei 1, daria menos 2, né? Se eu tivesse colocado 0, daria menos 1, né? Se eu tivesse colocado, por exemplo, sei lá, menos 1, aqui daria o 0, né? Que ficaria menos 1 mais 1, que dá 0, e 0 negativo aqui ficaria 0. Ou seja, vai passar aqui, né? Nessa parte aqui, ó, a reta. Então, ó, fazendo aqui o gráfico, né? Tentando fazer... Eita, caramba! Não ficou muito bonito, né? Ficou parecendo uma curvinha, mas não é uma curvinha, tá? É uma reta, tá? Então, esse seria o gráfico. Vamos pegar aqui outro papel, porque ficou muito feio isso aqui, tá? Só quero botar um negócio mais bonitinho aqui, ó. Olha só. Como é que seria, né? O gráfico ficaria assim, ó. Vamos botar assim. Aqui está o meu 1, tá? Aí aqui está meu 2. Aqui está meu menos 2. Aí nós teríamos algo assim pro lado de cá. E pro lado de cá, nós teríamos algo assim, ó. Tá? Então, fazendo aqui de uma maneira um pouco melhor, né? Não está exatamente lindo, mas pelo menos está um pouco melhor que aquilo, tá? O gráfico seria mais ou menos isso, tá certo? Bom, vamos agora fazer esse gráfico aqui, só para vocês verem como é que é, num programa que desenha gráficos, né? No caso lá, o GeoGebra. Vamos lá fazer. Bem, pessoal, estamos aqui então no GeoGebra, o GeoGebra versão clássica. Você pode fazer o download desse programa no site www.geogebra.org. E vamos agora fazer o gráfico daquela função que a gente trabalhou lá no último exercício aqui no GeoGebra. Então vamos lá, ó. Aqui na barra de entrada eu vou botar f maiúsculo de x igual a... A expressão da função era x ao quadrado, menos 1, aqui, né? Para colocar o quadrado, veja que eu coloco, ó, o circunflexo aqui, dividido por... Para botar módulo aqui no GeoGebra é ABS, então valor absoluto, né? ABS de x menos 1. Então dou Enter aqui e tá lá, ó, a expressão daquela função que a gente viu no exercício, tá? E o gráfico, veja que está exatamente como eu tinha feito, né? Para valores maiores do que 1, dá essa reta aqui, ó, 1, 2, 2, 3, né?
3, 4 e assim vai, para valores menores do que 1 dessa outra reta aqui, ó. 1 dá menos 2, menos 1, ou 0 dá menos 1, né? Depois menos 1 dá 0 e assim vai. Veja que aqui no GeoGebra, diferente do que a gente fez lá na mão, né? Ele não bota aquela bolinha aberta aqui, ó, nos valores aqui de extremo, né? Porque ele não faz de maneira automática. Aí vai ser a pessoa que está lendo esse gráfico, né? E vendo aqui a expressão que vai ter que ter essa ideia na cabeça que, não, aqui está aberta essas duas bolinhas, porque aqui, ó, nós temos indeterminação do tipo 0 sobre 0 e tal. Então não está definido para 0, então é a pessoa que tem que analisar isso. Bom, mas o interessante é que pelo menos você analisar o gráfico tá conforme a gente fez lá na mão. Vamos agora escrever isso aqui de outra maneira, porque a gente escreveu lá quando a gente fez as contas, usando outra expressão, né? Eu vou botar F minúsculo aqui, porque se eu botasse F maiúsculo, o GeoGebra ia substituir aquela lá, né? Então veja, para eu escrever daquele jeito, né, que é se x maior que 1, faça uma coisa, se x menor do que 1, faça outra, a gente usa aqui no GeoGebra um negócio chamado se, o condicional. Então se, aí entre parênteses eu coloco x maior do que 1, você vai usar, vírgula, x mais 1. Vírgula. Agora, se o x for menor do que 1, o que você vai usar é menos o x mais 1, tá? Então, sempre assim, a condição e a expressão, a condição e a expressão. Dou Enter. Tá lá, ó, se você analisar, igualzinho que eu tinha feito lá no exercício na mão, né? Se for maior que 1 é x mais 1, se for menor do que 1 é menos x mais 1. E compara as duas coisas, veja como o gráfico cravou certinho, né? Então, é o mesmo gráfico. Eu posso aqui esconder, ó, aparece o gráfico anterior, ó. Mostra novo, aparece o gráfico de agora. Então, ficou casado certinho lá, um em cima do outro. Então, essas duas formas de escrita dá exatamente essa função aqui que nós temos, tá bom? Terminamos aqui a videoaula. Não esqueça de deixar o seu curtir, deixar o seu comentário se você teve alguma dúvida ou alguma opinião sobre essa videoaula. Não esqueça também de inscrever-se no canal para ficar sempre a par das novidades. Clica lá no sininho de notificação também. E vejo vocês nas próximas videoaulas, tá bom? Até mais e tchau! Fico contente que tenha estudado comigo. Para assistir outra aula, clique aqui. Além disso, não esqueça de inscrever-se. E agora, vou gravar outra aula.